Não, vagabunda! O que é isso aqui? É um escroto que você é um escroto. Você é um escroto. Você é um escroto. Que providência vai tomar? Você é um escroto. Você é um escroto. Você já fez a pergunta, agora tu cala a tua boca. Tu já fez a... Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Mercosul não é prioridade. Não é prioridade. Tá certo? É isso que você quer ouvir? Queria ouvir isso? Você tá vendo que tem um estilo que combina com o do presidente, né? Que a gente fala a verdade. A gente não tá preocupado em te agradar. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. O Brasil tem um governo que se elegeu na base das mitadas. Que isso quer dizer basicamente na base da escrotice, da falta de educação, da grosseria, dos insultos, do xingamento, da falta de respeito ao outro. Por isso que é surpreendente você ver agora os bolsonaristas escandalizados porque o Zeca Dirceu comparou o Paulo Guedes, o ministro da Economia, a uma tchutchuca quando se trata de lidar com banqueiros, quando se trata de lidar com a elite. A comparação do Zeca Dirceu é muito clara. Com os pobres, o governo agora será cruel. Vai devastar com a vida dos pobres, dos mais carentes, dos que mais precisam da Previdência. Mas quando se trata de lidar com os banqueiros, com os poderosos, eles são subservientes. Como eu disse, você tem um governo que se elegeu com base no ataque ao politicamente correto, com base em ataques ao eufemismo, à gentileza, à educação, ao tratamento decente com o outro. E agora eles estão horrorizados porque esse fim do politicamente correto se volta contra eles também. Porque eles se tornaram memes, eles estão sendo ridicularizados dia após dia. A gente tem visto isso ocorrendo na internet. Qualquer fala absurda deles, que são várias, né, são intermináveis, vira piada imediatamente. No caso agora do Paulo Guedes, você tem uma reportagem falando sobre isso, que se você procurar tchutchuca na internet, o resultado que dava ontem dava para o Wikipedia, dava para a enciclopédia virtual vinculando ao Paulo Guedes. É inacreditável como eles estão dispostos a distorcer o jogo político e aquilo que serve para eles, as grosserias, a falta de educação, os insultos, aquilo que eles podem fazer, como eles podem se comportar de maneira indecente no debate político, não vale quando se volta contra eles. Eles podem insultar. Se você observar, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que é o guru do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, ele insulta todo mundo que se opõe a ele. Ele insulta todos os intelectuais dos quais ele discorda. Ele insulta professores. Ele insulta filósofos. Mas quando se volta contra ele, quando a crítica se volta contra esse pessoal, há um complô, há uma perseguição, há uma quadrilha perseguindo para tentar difamá-los. E eles podem ser escrotos, mas quando a escrotice se volta contra eles, aí são vítimas. Aí são os coitadinhos, são perseguidos políticos. Você tem no Bolsonaro, por exemplo, um longo histórico de ser um idiota, de ser uma pessoa insuportável, intragável, chamando mulheres de vagabunda, de idiota, repórteres de burros, de canalhas, né? Todo mundo é canalha pro Bolsonaro. Inclusive foi um termo que eu nunca ouvi tanto na minha vida. Canalha. Todo mundo é canalha para eles. Quando esse politicamente correto termina, quando o decoro, quando qualquer tipo de norma de trato com o outro é derrubado, porque é o que eles propõem, aí eles são vítimas, aí eles são os perseguidos. Aí não pode. Nossa, ridicularizaram Paulo Guedes na comissão. É arrogar-se apenas para si próprio o direito de ser um imbecil, de ser um escroto. Eu quero rapidamente analisar com vocês aqui
o que quer dizer o termo politicamente correto e como ele se desenvolveu, né? Porque tem tudo a ver com esse debate. Como vocês viram no começo aqui, o Bolsonaro foi alguém que se propôs, no discurso de posse dele, a combater o politicamente correto. E esse termo ele passou por várias fases, na verdade, né? O uso atual dele é recente, embora ele já exista há um bom tempo, mas o termo atual começou realmente a circular dos anos 80 para cá nos Estados Unidos, depois se propagou. Já teve um sentido pejorativo, um sentido satírico, sarcástico, de era alguém que era muito rigoroso em termos políticos vinculados ao comunismo, depois passou a ser um termo pejorativo para denominar a luta por direitos civis, para evitar discriminação. Então os neoconservadores norte-americanos passaram a atacar a esquerda norte-americana com base nesses termos, né? Porque o que houve nas faculdades norte-americanas, nas universidades? Houve um movimento de inclusão da diversidade, então de negros, LGBT, judeus, muçulmanos e várias outras minorias étnicas, religiosas e políticas também nas universidades. E isso levou a uma observação do discurso. Porque, na verdade, embora a discriminação seja estruturante numa sociedade, né, esteja na base da sociedade, seja uma discriminação econômica e social como um todo, isso é observado no discurso também, no modo como você trata as pessoas. Então, piadas homofóbicas, piadas racistas, piadas gordofóbicas, essas fraturas estruturais, essa discriminação estrutural, ela pode ser vista claramente no discurso, no modo como você trata quem é diferente de você. Então, em tese, o que passaria nesse politicamente correto seria uma observância de como você se relaciona com os outros, com os diferentes de você. E talvez no reconhecimento que se você deixa de apregoar ideias racistas, discurso racista, homofóbico, machista, isso levaria, a longo prazo, a uma redução da discriminação estrutural. Então, se você deixa de ser racista no seu discurso, isso poderia levar a uma sociedade menos racista também. É difícil prever se isso realmente ocorre, né? Porque aqui você entraria num confronto entre a liberdade de expressão, aquilo que você poderia dizer livremente, e uma autocensura, uma censura coletiva daquilo que você não deveria dizer em nenhuma circunstância. A natureza da crítica ao politicamente correto é uma crítica também aos limites da liberdade de expressão. Até que ponto que você pode dizer ou deve dizer certas coisas. Então, em grande medida, a crítica ao politicamente correto é, no fundo, uma crítica a esse discurso que se propõe como não racista, como não discriminatório, como não homofóbico, como não misógino, como não intolerante. Muitos desses, como o Bolsonaro, por exemplo, ou certos comediantes brasileiros, ou certos youtubers brasileiros, ou ideólogos, a crítica deles ao politicamente correto é para poder legitimar um discurso intolerante deles. Não é tanto para defender a liberdade de expressão, não é tanto para defender uma livre expressão, mas sim para poder legitimar um discurso intolerante, que perpetua a discriminação, que perpetua essas fissuras sociais. Mas o grande problema é que quando você abre essas comportas e você libera qualquer tipo de discurso, que é o que eles querem fazer, né? Você libera também a crítica a eles próprios também da maneira mais visceral e mais não politicamente correta também. E a gente viu isso claramente algumas semanas atrás com o micropênis do Eduardo Bolsonaro, que foi um tema que levou a internet abaixo. No Twitter, por exemplo, só se falava disso durante um domingo aí, algumas semanas atrás. Porque eles podem chamar alguém de corno, ou alguém de gorda, feia. Eles podem chamar alguém de viado, ou de vagabunda, ou o que quer que seja. Mas quando esse mesmo linguajar se volta para eles, quando esse mesmo tipo de violação do politicamente correto se volta contra eles, aí eles ficam horrorizados. Porque eles podem fazer isso, mas a esquerda que se volta contra eles não pode. Quando você vê uma grande parcela da oposição questionando a masculinidade deles, por exemplo, do Carlos Bolsonaro, aí não pode. Aí é ofensivo. Eles têm o direito de ser ofensivos, mas os outros não podem ser ofensivos com eles. Mesmo que essa fala do Zeca Dirceu não tenha sido exatamente ofensiva, como eles são, como eles se propõem a ser. Eu acabei de ler um artigo agora no qual eles questionam se foi falta de decoro do Zeca Dirceu essa fala dele, né, do Tigrão e da Tchutchuca. E o que eles disseram é que não, que na verdade não foi. Pode ter sido de mau gosto, indesejável isso, mas não foi quebra de decoro. Porque no parlamento os deputados têm um direito resguardado de dizer o que eles quiserem. Um direito resguardado que o Bolsonaro fazia uso de maneira absurda em algumas circunstâncias. Como dizendo que ele não estupraria Maria do Rosário. Basicamente o que a gente vê aqui é uma questão de coerência. Se você quer romper o politicamente correto, se você quer romper os limites e liberar tudo, inclusive palavrões, inclusive o seu direito de ser um imbecil,
então você tem que estar disposto a ser alvo disso também. Se a proposta do Bolsonaro era de permitir que os machistas sejam machistas, que os racistas sejam racistas, que os homofóbicos sejam homofóbicos, então eles não têm nenhuma legitimidade, eles não têm nenhum argumento, eles não têm nenhuma base para evitar que esse tipo de ataque se volte contra eles também. Se eles querem liberdade para ser uns idiotas, e eles são, eles não têm nenhuma legitimidade para questionar isso contra eles. Mas na prática não é isso que você vê. Você vê o grupo dos bolsonaristas, dos olavistas, querendo liberdade plena de expressão, de poder vir aqui falar o que quiser, de chamar uma ativista negra de vagabunda, mas quando isso se volta contra eles, eles processam as pessoas. Ou seja, basicamente, aquilo que a gente sempre fala aqui várias vezes, incontáveis vezes na verdade, são os hipócritas. São os hipócritas. Os falsos moralistas. Hipócritas. Você vê o Paulo Guedes escandalizado porque foi chamado de tchutchuca no plenário lá, na comissão, é uma hipocrisia, porque ele é um grosso. Se você vê a entrevista dele lá, ele é um grosso, ele é alguém que cheio de patada. Como ele disse lá numa entrevista que eu mostrei no começo aqui, com o mesmo estilo do Bolsonaro. Na verdade, ele só usou esse argumento aí para fugir do debate, para fugir da comissão, para encerrar a sabatinada contra ele. Porque eles não se horrorizam com xingamentos, com insultos, com mitadas. Afinal de contas, foi isso que elegeu esse governo. Foi para isso que as pessoas votaram. Para pessoas assim, escrotas. Eu quero saber se vocês acompanharam essa questão aí da tchutchuca, do Tigrão aí. Inclusive, isso levou essa música a ser mais procurada na internet ontem, do bonde do Tigrão. O que vocês pensam sobre isso aí? Sobre esse debate que houve na Câmara, sobre o uso de tchutchuca, sobre o politicamente correto também, se faz sentido o politicamente correto ou não, se é um cerceamento da liberdade de expressão das pessoas. O que vocês pensam sobre essas questões aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.